Imagine só, um pequeno pedaço de terra à beira da Europa, constantemente ameaçado por invasores, se transforma na maior potência que o mundo já viu. Como? Essa não é a história romântica que você aprendeu nos livros. Não se trata apenas de reis gloriosos e batalhas épicas, mas de uma luta desesperada pela sobrevivência, onde cada decisão moldou não só o destino de um povo, mas o rumo da civilização. O que faz um país, dilacerado por guerras internas e divisões, se tornar o berço da democracia moderna? Como uma nação, afundada em contradições entre opulência e miséria, deu origem à Revolução Industrial que mudou tudo? A Inglaterra que conhecemos hoje nasceu do fogo, do sangue e de escolhas que desafiaram a própria lógica da história. Mas essa não é apenas a crônica de conquistadores e monarcas. É a saga de um povo que forjou sua identidade, sua língua e suas instituições, os alicerces do mundo atual. Uma narrativa de como um território minúsculo enfrentou impérios colossais e, contra todas as probabilidades, construiu o seu próprio, tão vasto que o sol jamais se punha em seus domínios. Antes mesmo de Guilherme, o Conquistador, pisar em solo inglês, essa terra já era palco de transformações dramáticas. Séculos antes da invasão normanda de 1066, os celtas, povo misterioso, deixaram para trás círculos de pedra enigmáticos e santuários pagãos, cujos ecos ainda ressoam nos nomes dos rios e colinas. Nas madrugadas nevoentas, entre os charcos e as charnecas, quase dá para ver as sombras dos druidas, vestidos de branco, colhendo o visgo sagrado com foices douradas. Os romanos chegaram em 43 d.C., trazendo consigo a pedra, a ordem e a ambição de domar uma terra selvagem. Ergueram estradas retas cortando pântanos e florestas, cidades com termas e fóruns, tentando impor sua civilização aos britanos indomáveis. No norte, a imponente muralha de Adriano marcou a fronteira do império, além dela, apenas terras hostis, habitadas por pictos e escotos indomáveis. Nas noites gélidas, legionários romanos espreitavam a escuridão das torres, ouvindo o uivo do vento e os gritos distantes dos bárbaros. Quando Roma caiu, a Britânia ficou à própria sorte. Então vieram os saxões, anglos e jutas, tribos germânicas do outro lado do mar. Primeiro como mercenários, depois como conquistadores. Trouxeram novos deuses, novos nomes e uma língua que se tornaria o inglês. Os reis britânicos recuaram para o oeste, rumo às montanhas de Gales e Cornualha, levando consigo as lendas do rei Arthur e seus cavaleiros. Depois foi a vez dos vikings. Em seus dracares, chegavam do mar tempestuoso com machados e espadas, saqueando mosteiros e reduzindo aldeias a cinzas. O badalar dos sinos, alertando para os ataques, se tornou o som do terror. Livre-nos, Senhor, da fúria dos homens do norte, rezavam os monges em suas celas, ao ouvir aqueles sinais sinistros. Muitos vikings não voltaram para casa. Ficaram, misturando seus costumes e palavras ao caldeirão cultural que formava a Inglaterra. No século X, o país era um mosaico de reinos anglo-saxônicos, meio cristãos, meio pagãos, onde as sagas e canções populares mantinham viva a memória de tempos passados. O rei Eduardo, o confessor, piedoso mas frágil, governou sem deixar um herdeiro direto. Sua morte, em janeiro de 1066, acendeu a faísca que mudaria tudo. Haroldo Godwinson, o mais poderoso dos nobres anglo-saxões, foi coroado como Haroldo II. Mas outros cobiçavam seu trono, Haroldo Hardrada, rei da Noruega, e Guilherme, duque da Normandia, parente distante de Eduardo. Diz a lenda que Haroldo jurara apoiar as pretensões de Guilherme ao trono. Agora, este o acusava de perjúrio e se preparava para invadir. No outono de 1066, o vento norte trazia o presságio da tragédia. Haroldo I teve que enfrentar os noruegueses, derrotando-os na sangrenta batalha da Ponte Stamford. Mal teve tempo de comemorar, soube que os normandos haviam desembarcado no sul. Sem descanso, com o exército exausto, marchou apressadamente para enfrentar a nova ameaça. Em 14 de outubro de 1066, os dois exércitos se encontraram no Morro de Senlac, perto de Hastings. Os anglo-saxões formaram o famoso Muro de Escudos, uma barreira impenetrável de homens e madeira. Os normandos atacaram a cavalo, com cavaleiros blindados e uma chuva de flechas. A batalha durou o dia inteiro. Ao entardecer, uma flecha atingiu o olho do rei Haroldo. Com sua morte, o Muro de Escudos desmoronou, e os normandos levaram a vitória. Assim começou uma nova era. Guilherme, agora o Conquistador, entrou em Londres e foi coroado na abadia de Westminster no Natal de 1066.
A Inglaterra nunca mais seria a mesma. Ele trouxe um sistema de governo revolucionário, o feudalismo. A nobreza anglo-saxônica foi deposta, suas terras confiscadas e entregues a barões normandos. Os novos senhores falavam francês normando e olhavam para os anglo-saxões como um povo conquistado, inferior. Ergueram castelos de pedra por toda a terra não só como fortalezas, mas como símbolos de um poder estranho e implacável. Imagine um camponês anglo-saxão, acostumado a viver em uma aldeia de madeira, vendo pela primeira vez uma fortaleza normanda surgir no horizonte, paredes cinzentas, torres imponentes, fossos profundos. Era a materialização de uma nova ordem, de um domínio que não podia ser questionado. Agora, ele deveria pagar tributos a um senhor que falava uma língua incompreensível e seguia leis desconhecidas. Guilherme não era apenas um guerreiro, mas um administrador brilhante. Em 1086, ordenou o primeiro censo completo da Inglaterra, a Domesday Book, o livro do juízo final. Comissários percorreram o país, registrando cada pedaço de terra, cada cabeça de gado, cada moinho, cada família. O nome não era por acaso, assim como no dia do juízo, não havia como escapar ou mentir. Aqueles registros, escritos em pergaminho há quase 1000 anos, ainda hoje revelam detalhes surpreendentes da vida medieval. Ele sabia, para governar, era preciso conhecer. Pela primeira vez na Europa, um Estado mapeou seus recursos com tamanha precisão. Sob os reis normandos, o inglês quase desapareceu dos documentos oficiais. Na corte e nos castelos, falava-se francês normando, nas igrejas, o latim. O inglês sobreviveu nas aldeias e nos mercados, enriquecendo-se justamente por essa mistura. O que parecia uma derrota se tornaria, séculos depois, a base de uma língua global. Porque a história da Inglaterra não é só sobre conquistas, é sobre resiliência. Um povo que, mesmo dominado, nunca deixou de ser dono do próprio destino. A língua inglesa carrega em si as cicatrizes e os triunfos dessa época turbulenta. Observe este detalhe fascinante: as palavras para animais vivos, cow, vaca, sheep, ovelha, pig, porco, têm raízes anglo-saxônicas, herdadas dos camponeses que os criavam. Já os nomes da carne que deles se obtêm, bife, carne de boi, mutton, carneiro, porco, são franceses, linguagem dos nobres normandos que os consumiam. Não é apenas uma curiosidade linguística, é um espelho social petrificado no tempo. Enquanto os servos suavam nos campos, a elite banqueteava em salões revestidos de tapeçarias, e cada garfada lembrava quem mandava e quem obedecia. A morte de Guilherme, o Conquistador, em 1087 não enfraqueceu o legado normando, pelo contrário. Seus herdeiros, especialmente Henrique I, de 1100 a 1135, transformaram a dominação militar em um sistema de poder enraizado. Henrique foi um administrador brilhante, criou uma burocracia eficiente, centralizou o tesouro real e lançou as bases do Common Law, aquele sistema jurídico único que até hoje distingue a Inglaterra. Não por acaso, os juízes itinerantes que ele enviava pelas províncias, homens leais apenas à coroa, tornaram-se o embrião de uma justiça unificada. Mas a história, como sempre, zomba dos planos humanos. Com a morte de Henrique I em 1135, o reino mergulhou no caos. Sua filha Matilde e seu primo Estevão de Blois disputaram o trono numa guerra civil conhecida como Anarquia, de 1135 a 1154, um período tão sombrio que cronistas medievais o descreveram como uma era em que Cristo e seus santos dormiam. Aldeias eram queimadas, colheitas devastadas, e a fome graçava enquanto barões ambiciosos erguiam castelos ilegais, cunhavam moedas próprias e agiam como senhores feudais absolutos em seus domínios. O povo, esmagado entre exércitos rivais, via sua miséria como um castigo divino. Até que, em 1154, surgiu a figura que restauraria a ordem, Henrique II, filho de Matilde, o primeiro rei da dinastia Plantageneta. Henrique não era apenas um restaurador, era um visionário. Ao se casar com Leonor da Aquitânia, ex-esposa do rei francês, herdou territórios que estendiam seu domínio da Escócia aos Pirineus. Sua Angevina Empire, englobando Inglaterra, Normandia, Bretanha, Maine, Anjou, Turena e Aquitânia, fazia do rei inglês um poder mais formidável que o próprio monarca francês. Mas Henrique não governava de um trono distante, era um homem de ação, baixo, robusto, de cabelos ruivos e olhos cinzentos que pareciam faíscas. Viajava incansavelmente por seus domínios, inspecionando fortalezas, presidindo tribunais, caçando com uma energia que exauria seus servos e cavalos.
Diziam que ele gastava 3 pares de botas por dia, a metáfora de uma vida dedicada a mover as engrenagens do poder. No entanto, seu legado mais duradouro não foram as conquistas territoriais, mas as reformas jurídicas. Henrique expandiu o sistema de juízes reais itinerantes, que levavam a justiça do rei a cada canto do reino, erodindo o poder dos senhores locais. E foi ele quem institucionalizou o uso de júris populares, homens comuns que, sob juramento, atestavam fatos em disputas legais. Essa inovação, aparentemente simples, plantou a semente do moderno júri, um pilar da democracia ocidental. Mas até mesmo um gigante como Henrique tropeçava. Seu conflito com Tomás Becket, arcebispo de Cantuária, tornou-se lendário. Ambos haviam sido aliados próximos, Henrique até nomeou Becket para o cargo, esperando um aliado na igreja. Mas o arcebispo, uma vez investido da púrpura eclesiástica, transformou-se num defensor intransigente dos privilégios da igreja contra as ambições reais. A tensão explodiu quando Henrique, em um acesso de fúria, teria exclamado: "Não haverá ninguém que me livre deste sacerdote teimoso?" 4 cavaleiros interpretaram a frase como uma ordem. Em 29 de dezembro de 1170, invadiram a Catedral de Cantuária e assassinaram Becket junto ao altar, manchando de sangue as pedras sagradas. O crime abalou a Europa. Becket foi canonizado em tempo recorde, e seu túmulo tornou-se um dos maiores santuários de peregrinação da Idade Média. Henrique, pressionado pela opinião pública e pelo Papa, foi forçado a uma humilhação pública, caminhou descalço pelas ruas de Cantuária, permitindo que monges o açoitassem com varas diante do túmulo do arcebispo. O episódio revelava uma verdade incômoda: mesmo um rei todo-poderoso devia curvar-se à autoridade moral da Igreja. Os filhos de Henrique II, especialmente Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra, escreveriam os próximos capítulos dessa saga com tinta de glória e traição. Ricardo, coroado em 1189, era a encarnação do cavaleiro medieval, valente, carismático e tão obcecado por guerras que passou apenas 6 meses de seu reinado de 10 anos em solo inglês. Suas campanhas na Terceira Cruzada contra Saladino tornaram uma lenda. Diziam que, na Terra Santa, mães muçulmanas amedrontavam crianças desobedientes com seu nome. Mas a fama tinha um preço: o resgate pago por seu resgate após ser capturado na Áustria esvaziou os cofres ingleses. Para seus súditos, Ricardo era mais um mito que um monarca, um herói distante que, ironicamente, mal falava a língua do povo que governava. João, que assumiu o trono em 1199, era seu oposto em tudo. Onde Ricardo brilhava na batalha, João excelia na intriga. Onde o irmão era generoso, ele era mesquinho. Seu reinado foi marcado por derrotas humilhantes, perdeu quase todos os territórios franceses da dinastia, mas também por uma astúcia que, sem querer, beneficiou a Inglaterra a longo prazo. Livres do fardo de administrar um império continental, os reis seguintes puderam focar no desenvolvimento do reino insular. No entanto, João pagaria um preço alto por sua arrogância. Seus conflitos com os barões, a Igreja e até com o Papa, que chegou a lançar um interdito sobre a Inglaterra, suspendendo todos os sacramentos, criaram um caldeirão de revolta. O estopim veio em 1215, quando os nobres, exasperados com os abusos e os impostos exorbitantes, forçaram João a assinar a Magna Carta em Runnymede. Aquele documento selado com cera real não era apenas um tratado, era uma bomba-relógio contra o absolutismo. Embora inicialmente protegesse apenas os privilégios dos barões, suas cláusulas ecoariam pelos séculos: nenhum homem livre será preso, despojado de seus bens ou exilado sem o devido processo legal. Era o germe do Estado de Direito, a ideia de que até um rei estava submetido à lei. João, é claro, não tinha intenção de cumprir o acordo. Conseguiu do Papa a anulação da Magna Carta e mergulhou o reino numa guerra civil, tão violenta que os barões chegaram a convidar o príncipe francês Luís para invadir a Inglaterra e tomar o trono. A dinastia Plantageneta parecia condenada até que a morte súbita de João em 1216 mudou o jogo. Seu herdeiro, Henrique III, tinha apenas 9 anos. Mas a perspectiva de um rei menino, manipulável, fez com que muitos barões abandonassem a causa rebelde e jurassem lealdade ao novo monarca. Assim começou um dos reinados mais longos da história inglesa, de 1216 a 1272, uma era que veria a Magna Carta ser reafirmada, expandida e transformada no alicerce de uma nação que, contra todas as probabilidades, aprendia a limitar o poder de seus próprios reis. Henrique III não foi apenas um monarca de reinado prolongado, mas um homem de profunda piedade, cujo mecenato transformou a paisagem cultural da Inglaterra.
Sob seu patrocínio, a abadia de Westminster começou a erguer-se em toda a sua glória gótica, um símbolo duradouro de sua devoção e ambição artística. No entanto, onde sua fé era inabalável, sua habilidade política revelava-se frágil e vacilante. Essa fraqueza abria brechas para a ambição alheia e nenhum nome personificaria melhor essa tensão do que Simão de Montfort, conde de Leicester. Em 1258, os barões, exasperados pela incompetência administrativa e pelo favoritismo do rei, forçaram Henrique III a aceitar as provisões de Oxford, um documento revolucionário que, na prática, transferia o controle do reino para um conselho de nobres. Era um golpe contra a autoridade real, disfarçado de reforma. Quando Henrique, mais tarde, tentou revogar suas concessões, a resposta foi implacável. Em 1264, as tropas de Montfort esmagaram as forças reais na Batalha de Lewes. O rei foi capturado. Seu herdeiro, o futuro Eduardo I, tornou-se refém. Pela primeira vez na história, a coroa inglesa curvava-se não à espada de um conquistador estrangeiro, mas à vontade organizada de seus próprios súditos. Montfort, porém, não se contentou com a vitória militar. Em 1265, ele convocou o que hoje reconhecemos como o primeiro parlamento inglês, uma assembleia que, além de barões e clérigos, incluiu, pela primeira vez, representantes das cidades e dos condados. Burgueses, comerciantes e até servos livres ganhavam voz em um sistema até então dominado pela aristocracia. Era um experimento ousado, um vislumbre de democracia em uma era de absolutismo. Mas a história, como sempre, não perdoa os visionários prematuros. Eduardo, o príncipe prisioneiro, escapou de seu cativeiro com uma determinação que definiria seu reinado. Em 1265, na Batalha de Evesham, as tropas reais aniquilaram o exército de Montfort. O conde foi morto em combate, seu corpo mutilado como advertência aos que ousassem desafiar a ordem divina dos reis. A mensagem era clara: a monarquia podia ceder, podia negociar, mas nunca seria destronada pela vontade popular. Ainda assim, a semente estava plantada. O parlamento de Montfort, embora efêmero, provara que o poder podia e deveria ser compartilhado. Com a morte de Henrique III em 1272, o trono passou a Eduardo I, um gigante entre os reis medievais, cuja estatura física, 1,88 metros, impressionante para a época, era tão imponente quanto sua ambição. Conhecido como Longshanks, pernas longas, por suas proporções descomuns, Eduardo era um guerreiro temido, um administrador brilhante e um estrategista implacável. Seu reinado marcaria o apogeu do poderio inglês na Idade Média. Ele conquistou o país de Gales com uma combinação de força bruta e astúcia política, integrando a coroa com o Estatuto de Rhuddlan, 1284, e erguendo castelos colossais, como Caernarfon e Conwy, para simbolizar a dominação inglesa. A Escócia, porém, provaria ser um osso muito mais duro de roer. Apesar de suas vitórias iniciais, como a captura da Pedra do Destino em 1296, a resistência escocesa, liderada por figuras como William Wallace e Robert de Bruce, transformaria a campanha em um pântano de sangue e recursos. Mas foi em casa que Eduardo I deixou seu legado mais duradouro. Ele codificou e sistematizou o direito comum inglês, estabelecendo precedentes que ecoariam por séculos. Seu Model Parliament de 1295 consolidou a estrutura bicameral que ainda hoje define o sistema político britânico, uma Câmara dos Lordes, dominada pela nobreza e pelo clero, e uma Câmara dos Comuns, representando os condados e as cidades. Mais do que um órgão consultivo, o parlamento tornava-se uma peça central na máquina do Estado, especialmente quando o assunto era dinheiro. Eduardo compreendia que guerras custavam caro, e que os cofres reais dependiam da aprovação daqueles que pagavam os impostos. No entanto, seu reinado também carregou uma mancha indelével, o Edito de Expulsão de 1290, que baniu todos os judeus da Inglaterra. Acusados de usura, blasfêmia e até de envenenar poços, eles foram despojados de suas propriedades e expulsos sob pena de morte. Era o fim de uma comunidade que, por séculos, havia sido vital para a economia do reino e um prelúdio sombrio para as perseguições que marcariam a Europa nos séculos seguintes. Os judeus só voltariam à Inglaterra oficialmente em 1656, quase 4 séculos depois. A morte de Eduardo I em 1307 deixou um reino transformado, mais centralizado, mais militarizado, mas também mais dividido. Seu filho, Eduardo II, herdaria não apenas uma coroa, mas um império em expansão e os germes das crises que viriam. A fome, a peste e a guerra estavam no horizonte,
prontas para testar os limites da nação que lhe ajudara a forjar. Um reino ainda fraturado pelas cicatrizes da Guerra das Rosas. Sob seu governo, a Inglaterra não apenas se reconstruiria, mas se reinventaria. A perda gradual dos territórios franceses, acelerada pela ascensão de Joana d'Arc, cujo fervor transformou a maré da guerra, reduziu as ambições continentais ingleses a um único porto simbólico, Calais. Em 1453, a derrocada na França não foi apenas militar, mas um golpe no orgulho de uma nação que se via como herdeira de um império. A crise econômica se abateu como uma sombra sobre os campos e cidades, enquanto a fraqueza da coroa abria espaço para o caos. Foi nesse caldeirão de tensões que a Guerra das Rosas irrompeu, não como um conflito qualquer, mas como um abate ritual entre duas linhagens da mesma casa, os Plantagenetas, agora divididos entre a rosa vermelha de Lancaster e a branca de York. O primeiro sangue foi derramado em 1455, quando Ricardo, Duque de York, desafiou a legitimidade de Henrique VI. Sua alegação: que o direito dinástico, manjado por alianças e casamentos, lhe pertencia por herança mais pura. A Inglaterra rachou ao meio. Não se tratava de uma guerra por terras ou riquezas, mas de uma luta existencial. Quem sobreviveria para escrever o próximo capítulo da história? A brutalidade foi método. Após a Batalha de Tewkesbury, em 1471, o príncipe Eduardo de Lancaster, herdeiro de Henrique VI, foi executado sem piedade, e o rei, já prisioneiro, morreu na torre sob circunstâncias suspeitas. Quase certamente, uma adaga iorquista silenciou suas preces. Eduardo IV, filho de Ricardo de York, subiu ao trono como o primeiro monarca da casa que levava seu nome. Alto, carismático, com uma presença que magnetizava multidões, ele encarnava o ideal do rei guerreiro. Mas behind the charm, as intrigas fermentavam. Seu irmão mais novo, Ricardo, Duque de Gloucester, era uma sombra ambiciosa, sempre à espreita. Quando Eduardo IV morreu subitamente em 1483, deixando dois herdeiros crianças, Ricardo agiu com precisão cirúrgica, declarou os meninos bastardos, aprisionou-os na torre, e eles desapareceram. Os príncipes na torre tornaram-se o maior enigma da monarquia inglesa e a mancha indelével no legado de Ricardo III. Seu reinado durou apenas 2 anos, mas bastou para semear o ódio. Muitos o viam como usurpador, um assassino de sangue frio. Em agosto de 1485, Henrique Tudor, um pretendente com laços tênues à linhagem Lancaster, exiliado na Bretanha, desembarcou no país de Gales com um exército modesto, mas uma causa irresistível: unificar o reino sob uma nova dinastia. Na planície de Bosworth, o destino se decidiu não pela força, mas pela traição. Lord Stanley, um dos pilares de Ricardo, mudou de lado no momento crucial. O rei, percebendo a derrota, lançou-se em um ataque desesperado contra Henrique. As crônicas contam que ele quase alcançou seu rival, cortando caminho através das linhas inimigas, até ser cercado e morto. Seu corpo, nu e ensanguentado, foi arrastado por um cavalo até Leicester, exposto como advertência. A coroa, arremessada ao chão na confusão da batalha, foi encontrada entre os espinhos de um arbusto de pioriteiro e colocada na cabeça de Henrique Tudor ali mesmo, no campo de batalha. Assim nasceu a Era Tudor. Henrique VII, o primeiro de sua linhagem, governou com uma mistura de cálculo e paranoia. Ele esmagou as últimas rebeliões iorquistas, encheu os cofres da coroa e, em um gesto simbólico de reconciliação, desposou Elizabeth de York, filha de Eduardo IV, unindo, finalmente, a rosa vermelha e a branca. Sob seu reinado, a Inglaterra começou a emergir da Idade Média como uma nação renascentista. O comércio floresceu, especialmente com os Países Baixos e a Itália. Londres transformou-se em um hub financeiro, onde o ouro e as ideias circulam com igual velocidade. Mas a verdadeira revolução viria com seu filho, Henrique VIII, coroado em 1509. O jovem Henrique era o oposto do pai, extrovertido, atlético, um príncipe renascentista em carne e osso. Alto, ruivo, com uma energia que contagia a corte, ele falava vários idiomas, compunha música e cercava-se de intelectuais como Erasmo de Roterdã e Thomas More. Seu reinado começou como um sonho, até que a obsessão por um herdeiro masculino o transformou em pesadelo. Caterine de Aragão, sua primeira esposa, lhe deu apenas uma filha sobrevivente, Maria. Os filhos homens morriam ao nascer. Quando Henrique se apaixonou por Anne Boleyn, a recusa do Papa em anular seu casamento levou a um ato que abalaria a cristandade. Rompeu com Roma, declarou-se chefe supremo da Igreja da Inglaterra e desencadeou a Reforma Inglesa.
Mas não por convicção religiosa, inicialmente, pelo menos. Henrique queria um divórcio. Os mosteiros foram saqueados, suas terras distribuídas entre nobres leais, criando uma nova elite dependente da coroa. O tesouro real incharam, mas foi dilapidado em guerras e excessos. Quanto às mulheres de Henrique, seu destino foi trágico. Anne Boleyn, mãe de Elizabeth, foi decapitada por suposta traição. Jane Seymour morreu ao dar à luz o tão desejado herdeiro, Eduardo. Ana de Cleves foi repudiada por não agradar ao rei. Catherine Howard, ainda adolescente, seguiu Anne ao cadafalso. Apenas Catherine Parr sobreviveu ao casamento. Nos últimos anos, Henrique tornou-se um tirano doente e obeso, consumido pela paranoia e pela dor de uma ferida infectada na perna. Morreu em janeiro de 1547, deixando um reino dividido e um herdeiro de 9 anos, Eduardo VI. O breve reinado do menino foi marcado por um zelo protestante radical. A Book of Common Prayer substituiu a missa em latim, imagens santas foram destruídas, e a Inglaterra afundou ainda mais na cisma religiosa. Quando Eduardo morreu de tuberculose em 1553, a coroa passou para sua meia-irmã Maria, filha de Caterine de Aragão e uma católica fervorosa. Maria não perdeu tempo. Restaurou o papado, reviveu a missa em latim e lançou uma campanha de terror contra os hereges protestantes. Em 5 anos, cerca de 300 pessoas foram queimadas vivas, incluindo o arcebispo Thomas Cranmer. O apelido Bloody Mary não foi injusto. Seu casamento com Filipe II da Espanha, futuro rei de um império onde o sol nunca se punha, só aumentou o ressentimento popular. Quando Maria morreu sem herdeiros em 1558, a Inglaterra respirou aliviada e voltou-se para Elizabeth, filha de Anne Boleyn, a mulher que Henrique VIII havia mandado executar. O que nenhum deles poderia prever era que essa jovem, marcada pela ilegitimidade e pelas sombras do passado, se tornaria uma das maiores soberanas que a história já conheceu. A era elizabetana estava prestes a começar. Elizabeth herdou da mãe não apenas o encanto e a habilidade de cativar, mas também uma inteligência afiada e uma determinação de ferro. Sua educação, meticulosamente planejada, transformou-a em uma mulher excepcional, fluente em vários idiomas, versada em música, poesia e dança, capaz de tocar alaúde com a mesma maestria com que manipulava as intrigas da corte. Mas seu maior dom era a arte da política, o instinto para encontrar o equilíbrio onde outros só viam conflito. Na questão religiosa, que dividia nações e derramava sangue, Elizabeth escolheu o caminho do meio. Restaurou o protestantismo, mas sem o radicalismo que assustava os moderados, preservando rituais tradicionais que acalmavam os ânimos. A Igreja Anglicana, sob seu reinado, tornou-se um refúgio entre dois extremos, distante o suficiente de Roma para satisfazer os reformadores, mas com suficiente pompa e tradição para não alienar os conservadores. Foi um golpe de gênio, uma fé que unia, em vez de dividir. E quanto ao casamento? A rainha jamais cedeu. Apesar dos pretendentes que se acumulavam, príncipes estrangeiros com promessas de alianças, nobres ingleses com ambições de poder, Elizabeth declarou-se a rainha virgem, casada apenas com seu reino. Não era mera retórica. Um casamento com um estrangeiro poderia transformar a Inglaterra em satélite de outra coroa, um casamento com um súdito, em campo de batalha para facções rivais. Sua recusa não era fraqueza, mas estratégia. Ao permanecer solteira, ela garantia que nenhum homem, nem marido, nem amante, ofuscaria seu brilho ou dividiria sua autoridade. Sob seu cetro, a Inglaterra floresceu como nunca. Foi a era de Shakespeare, cujas peças no Globe Theatre faziam rir e chorar multidões, de Marlowe, cujos versos inflamavam a imaginação, de Spenser, que tecia epopeias em versos. A corte de Elizabeth era um farol de mecenato, músicos compunham madrigais, poetas declamavam sonetos, pintores retratavam a rainha em toda sua glória. Londres pulsava com uma energia nova, tornando-se o palco de um renascimento que rivalizava com o da Itália. Mas a era elizabetana não foi um jardim de rosas. Do outro lado do Canal da Mancha, a Espanha de Filipe II, viúvo de Maria Tudor e autoproclamado campeão do catolicismo, olhava para a Inglaterra protestante com ódio mal disfarçado. Os corsários ingleses, como Francis Drake e John Hawkins, não apenas desafiavam o monopólio espanhol nas Américas como saqueavam seus galeões carregados de ouro, humilhando a maior potência do mundo. A tensão explodiu em 1588, quando Filipe lançou sua invencível armada, 130 navios, 30.000 homens, uma frota destinada a esmagar a heresia protestante e colocar uma rainha católica no trono inglês. O que se seguiu entrou para a lenda.
Os navios ingleses, mais ágeis e melhor armados, dançavam em torno dos lentos galeões espanhóis, atacando e recuando como lobos ao redor de um urso ferido. Quando o vento e as tempestades se juntaram à batalha, o desastre para a Espanha foi completo. A armada foi dizimada, seus restos espalhados pelas costas da Escócia e da Irlanda. A vitória não foi apenas militar, foi simbólica. A Inglaterra emergiu como potência naval, e o protestantismo, antes vulnerável, ganhou um escudo de aço. Mas havia outra sombra pairando sobre Elizabeth, sua prima, Maria Stuart, rainha da Escócia. Católica, carismática e com um direito dinástico ao trono inglês, Maria era um imã para conspirações. Depois de ser deposta pelos próprios súditos, buscou refúgio na Inglaterra, um erro fatal. Elizabeth, ciente do perigo, mantê-la prisioneira por 18 anos, enquanto os planos para assassiná-la e coroar Maria se multiplicavam. Quando a conspiração de Babington foi descoberta, provando o envolvimento de Maria, a rainha hesitou. Executar uma rainha ungida era um ato sem precedentes, um golpe contra a própria ideia de monarquia divina. Mas a segurança do reino veio antes da piedade. Em 8 de fevereiro de 1587, o machado do carrasco caiu no pescoço de Maria Stuart em Fotheringhay. Os últimos anos de Elizabeth foram marcados por desafios, rebeliões na Irlanda, crises econômicas, um parlamento cada vez mais assertivo. A rainha envelhecia, e a questão da sucessão pesava como uma maldição. Quando morreu, em 24 de março de 1603, sem nomear um herdeiro, o trono passou para Jaime VI da Escócia, filho de Maria Stuart, que se tornou Jaime I da Inglaterra. Pela primeira vez, as coroas da Inglaterra e da Escócia se uniram sob um único monarca. Jaime era um homem de letras, autor de tratados sobre bruxaria e sobre o direito divino dos reis. Mas sua erudição não se traduzia em sabedoria política. Enquanto acreditava governar por vontade direta de Deus, o parlamento inglês, fortalecido pelas décadas de governo de Elizabeth, não estava disposto a se curvar sem questionar. Os conflitos eram inevitáveis. Os católicos, esperançosos com a ascensão de um filho de Maria Stuart, logo se desiludiram. Jaime não aliviou as perseguições, alimentando ressentimentos que culminaram na conspiração da pólvora de 1605, um plano para explodir o parlamento e o rei. Do outro lado, os puritanos, que sonhavam com uma reforma radical da Igreja, viam em Jaime um obstáculo conservador. Seu filho, Carlos I, herdou o trono em 1625 e herdou também os conflitos do pai, amplificando-os. Devoto da High Church, uma versão do anglicanismo próxima ao catolicismo em rituais, Carlos acreditava no poder absoluto dos reis. Seu casamento com Henriqueta Maria, uma princesa francesa católica, só aumentou as suspeitas dos puritanos. Em 1629, após uma série de disputas com o parlamento, ele o dissolveu e governou sozinho por 11 anos, o chamado período da tirania pessoal. Sem a aprovação parlamentar, impôs taxas arbitrárias, perseguiu dissidentes religiosos e tentou forçar a liturgia anglicana sobre a presbiteriana Escócia. A revolta escocesa que se seguiu forçou Carlos a convocar o parlamento em 1640, mas o que deveria ser uma solução tornou-se um pesadelo. O Longo Parlamento, como ficou conhecido, não apenas se recusou a financiar as guerras do rei como começou a desmantelar seu poder. Leis foram aprovadas para limitar a prerrogativa real, conselheiros de Carlos foram executados. A tensão atingiu o ponto de ruptura em 1642, quando a nação se dividiu, de um lado, os cavaleiros, leais ao rei e de outro, os cabeças redondas, defensores do parlamento. Não era apenas uma guerra civil, era um choque de visões de mundo. Monarquia absoluta versus governo constitucional. Igreja tradicional versus puritanismo radical, privilégios aristocráticos versus os direitos de uma classe média em ascensão. Os primeiros anos de conflito foram incertos, com vitórias alternando entre os dois lados. Mas a maré virou quando Oliver Cromwell, um puritano ferrenho e gênio militar, reorganizou o exército parlamentar. Suas tropas, disciplinadas e motivadas por uma fé inquebrantável, esmagaram os realistas em Marston Moor, 1644, e em Naseby, 1645. Carlos, traído até pelos escoceses a quem se rendera, foi entregue aos seus inimigos. Após um julgamento sem precedentes, onde um rei foi acusado como um criminoso comum, Carlos I subiu ao cadafalso em 30 de janeiro de 1649. Diante de seu próprio palácio de Whitehall. Suas últimas palavras ecoaram como um presságio: vou de uma coroa corruptível para uma incorruptível, onde não há perturbação.
a Europa ficou estarrecida. A Inglaterra, sem rei pela primeira vez em séculos, tornou-se uma república, o Commonwealth. Mas o poder real não estava nas mãos do povo, e sim de Cromwell. Em 1653, após dissolver o parlamento, ele assumiu como Lorde Protector, governando com mão de ferro. Sua Inglaterra era um lugar de contrastes, teatros fechados, danças proibidas, o sabá observado com rigor puritano. Mas também um período de expansão militar, a frota inglesa derrotou os holandeses, a Jamaica foi tomada dos espanhóis, e o domínio sobre os mares começou a se consolidar. Contudo, o experimento republicano não sobreviveu a Cromwell. Após sua morte em 1658, seu filho Richard tentou assumir o poder, mas carecia do carisma e da autoridade do pai. O país, exausto pela austeridade puritana e pela instabilidade, ansiava por ordem. Foi então que o general George Monk, comandante das forças na Escócia, fez sua jogada. Em 1660, Carlos II, o filho exiliado do rei decapitado, retornou a Londres em triunfo, recebido por multidões eufóricas. A monarquia estava de volta. Mas a Inglaterra que lhe herdou já não era a mesma. O parlamento, o exército e até mesmo o povo comum haviam provado seu poder. A restauração trouxe de volta os teatros, as festas e a pompa da corte, mas as sementes da revolução e de um novo equilíbrio entre coroa e nação já estavam plantadas. A restauração, como ficou conhecida, não foi apenas um retorno ao passado, foi uma reação explosiva aos anos de austeridade puritana. Os teatros, fechados sob Cromwell, reabriram suas portas com peças que misturavam comédia, drama e uma pitada de escândalo. A corte de Carlos II transformou-se em um espetáculo de extravagância, onde a moda francesa, importada do exílio do rei, ditava os costumes, perucas empoeadas, sedas bordadas e um comportamento que chocava os mais conservadores. O próprio monarca, educado nos salões de Versalhes, trouxe consigo não apenas o gosto pelo luxo, mas uma reputação de libertino. Suas inúmeras amantes, das atrizes aos nobres e os bastardos reais que delas nasceram eram assunto público, celebrados em panfletos e sátiras. A moral puritana havia sido varrida para debaixo do tapete, mas não sem consequências. Por trás do brilho das festas e do teatro, a Inglaterra fermentava. As divisões religiosas, que haviam rasgado o país durante a Guerra Civil, nunca haviam sido verdadeiramente resolvidas. Carlos II, secretamente simpático ao catolicismo, viu-se obrigado a ceder às pressões do parlamento e assinar leis que sufocavam os católicos. O Test Act de 1673 exigia que todos os funcionários públicos jurassem lealdade à Igreja Anglicana e rejeitassem a transubstanciação. Era uma traição aos seus próprios instintos e um sinal de que, mesmo restaurada, a monarquia já não governava sem amarras. Então veio a peste. Em 1665, Londres foi atingida por uma epidemia que ceifou cerca de 100.000 vidas, um quinto da população. As ruas esvaziaram, os corpos amontoavam-se em valas comuns, e o ar ficava pesado com o cheiro da morte. Os sobreviventes, atordoados, mal tiveram tempo de se recuperar quando, no ano seguinte, o grande incêndio de Londres reduziu a cinzas 4/5 da cidade. Durante 4 dias, as chamas devoraram casas, igrejas e o coração comercial da capital. Muitos viram nisso um castigo divino, Deus punindo a Inglaterra pelos excessos da restauração, pela corrupção da corte, pela tolerância aos ampapistas. Mas das cinzas nasceu uma oportunidade. O incêndio destruiu a Londres medieval e permitiu que uma nova cidade surgisse. Sob a direção de Christopher Wren, o gênio arquiteto que já havia projetado a Catedral de São Paulo, símbolo da resiliência inglesa, ergueram-se dezenas de igrejas em estilo barroco, ruas mais largas foram traçadas, e os primeiros alicerces do Londres moderno foram lançados. Era uma metáfora perfeita, a Inglaterra, queimada pelo fogo das divisões, renascia com uma estrutura mais sólida. Enquanto a cidade se reconstruía, o mesmo acontecia com a política. 2 partidos começaram a tomar forma nos debates parlamentares, os Tories, defensores de uma monarquia forte da Igreja Anglicana, e os Whigs, que pregavam limites ao poder real e maior tolerância religiosa. Os nomes, ironicamente, nasceram como insultos. Tory vinha do irlandês Toraí, fora da lei, enquanto Whig era um termo pejorativo para gado roubado na Escócia. Mas as ofensas viraram identidades, e essas facções se tornariam os pilares do sistema partidário britânico. Quando Carlos II morreu em 1685, sem herdeiros legítimos, o trono passou para seu irmão, Jaime II, um homem cuja própria coroação era uma bomba-relógio.
Católico declarado, Jaime não escondeu suas simpatias, nomeou católicos para cargos-chave, suspendeu leis antipapistas e manteve um exército permanente, algo que o parlamento via como uma ameaça direta às liberdades inglesas. O estopim veio em 1688, quando sua segunda esposa, Maria de Módena, deu à luz um herdeiro masculino, James Francis Edward. A perspectiva de uma dinastia católica na Inglaterra era insuportável para a elite protestante. 7 lords, uma mistura de whigs e tories descontentes, tomaram uma decisão ousada. Em novembro de 1688, convidaram Guilherme de Orange, stadtholder da Holanda e marido de Maria, filha protestante de Jaime, de seu primeiro casamento, a intervir. Quando Guilherme desembarcou em Torbay com 15.000 homens, o apoio a Jaime desmoronou. Seu próprio exército o abandonou. Em dezembro, o rei fugiu para a França, jogando a coroa real no rio Tamisa no caminho, um gesto simbólico de uma monarquia que se esvaía. O que se seguiu não foi uma guerra, mas uma revolução sem sangue, a Glorious Revolution. O parlamento declarou o trono vago e ofereceu a coroa a Guilherme e Maria, não como um direito divino, mas como um contrato. Antes da coroação, porém, eles foram obrigados a aceitar o Bill of Rights de 1689, um documento que, pela primeira vez, estabelecia limites claros ao poder real. O monarca não poderia mais suspender leis, cobrar impostos ou manter um exército permanente sem aprovação parlamentar. Católicos foram banidos do trono para sempre. Era o fim do absolutismo na Inglaterra e o nascimento da monarquia constitucional. A Revolução Gloriosa não foi apenas um golpe de Estado bem-sucedido, foi o ponto final de um século de conflitos religiosos e políticos. Ela consolidou um sistema em que a lei, não a vontade de um rei, governava, um modelo que, com ajustes, perdura até hoje. Quando Maria morreu em 1694 e Guilherme em 1702, a coroa passou para Ana, a segunda filha de Jaime II. Seu reinado seria marcado por 2 feitos duradouros: a Guerra da Sucessão Espanhola, onde as vitórias do Duque de Marlborough, como Blenheim, em 1704, esmagaram as ambições francesas na Europa, e o Ato de União de 1707, que fundiu Inglaterra e Escócia em um único reino, a Grã-Bretanha. Mas o legado de Ana também foi de tragédia pessoal. 17 gravidezes, nenhuma criança que sobreviveu até a idade adulta. Sua morte em 1714 extinguiu a dinastia Stuart e abriu as portas para um novo capítulo, os Hanoverianos. Jorge I, eleitor de Hanover e bisneto de Jaime I, assumiu o trono, apesar de mal falar inglês e passar mais tempo em suas terras alemãs do que em Londres. Sua indiferença pela política inglesa, no entanto, teve um efeito inesperado: acelerou o declínio do poder real e o ascenso do gabinete ministerial. Foi sob seu reinado que Sir Robert Walpole, primeiro Lorde do Tesouro, consolidou o cargo que hoje conhecemos como primeiro-ministro, transformando a Grã-Bretanha, passo a passo, na primeira democracia parlamentar do mundo. O século XVIII traria estabilidade relativa, mas também ambição imperial. A Grã-Bretanha mergulhou em uma série de guerras contra a França, disputando não apenas a hegemonia na Europa, mas o controle dos mares e das colônias. Na América do Norte e na Índia, os interesses britânicos e franceses colidiram em batalhas que definiram o destino de impérios. A Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763, foi o primeiro conflito verdadeiramente global, da Europa às Américas, da África ao subcontinente indiano. Britânicos e franceses travavam uma luta sem quartel. Sob o comando de almirantes como Hawke e Boscawen, a Marinha Real esmagou a frota francesa, enquanto na Índia, as forças da Companhia das Índias Orientais, lideradas por Robert Clive, derrotaram os franceses e seus aliados locais em Plassey, 1757, pavimentando o caminho para o domínio britânico no subcontinente. O Tratado de Paris, em 1763, selou a vitória britânica. A França cedeu o Canadá, a metade oriental da Louisiana, ilhas caribenhas e postos estratégicos na África e na Índia. Era o ápice do primeiro Império Britânico, construído sobre o comércio, o poder naval e as colônias americanas. Mas o triunfo duraria pouco. As tentativas de Londres de taxar as 13 colônias para pagar pela sua própria defesa desencadearam uma rebelião que se transformaria na Revolução Americana. Em 4 de julho de 1776, os colonos declararam independência. A guerra que se seguiu, até 1783, terminou com a derrota britânica, um golpe no orgulho imperial, mas não um golpe mortal. A perda das colônias americanas forçou a Grã-Bretanha a olhar para outros horizontes.
A Índia, a África e, mais tarde, a Austrália tornaram-se os novos alvos da expansão, marcando o início do Segundo Império Britânico. E foi nesse momento que outro tipo de revolução começou a transformar a nação de dentro para fora, a Revolução Industrial. Com a máquina a vapor de James Watt, o tir mecânico de Edmund Cartwright e inovações como o uso do coque na metalurgia, graças a Abraham Darby, a Grã-Bretanha passou do trabalho manual à produção em massa. As fábricas de algodão multiplicaram-se nos vales de Lancashire e Yorkshire, impulsionadas pela energia da água e, depois, do vapor. A produção têxtil explodiu, fazendo da Inglaterra a oficina do mundo. A metalurgia seguiu o mesmo caminho. O ferro, antes limitado pela dependência do carvão vegetal, agora era produzido em escala sem precedentes, graças ao coque. Pontes de ferro, trilhos, máquinas, o metal tornou-se a espinha dorsal da nova era. E para transportar tudo isso, veio a revolução nos transportes. Primeiro, uma rede de canais que conectou as cidades industriais aos portos, depois, as ferrovias. Em 1825, George Stephenson inaugurou a primeira linha férrea pública entre Stockton e Darlington. 4 anos mais tarde, sua locomotiva Rocket venceu a competição de Rainhill, provando que o futuro pertencia ao trem. Até meados do século XIX, a malha ferroviária cobriria toda a Grã-Bretanha, transformando para sempre o transporte de pessoas e mercadorias. Mas essa revolução industrial não se limitou às máquinas e às ferrovias, ela reescreveu o próprio mapa humano da Grã-Bretanha. Uma migração sem precedentes varreu o campo, milhões abandonaram a vida rural, atraídos pelo canto das sábias das fábricas e pela promessa de salários nos centros urbanos que cresciam como cogumelos após a chuva. Manchester, com suas chaminés cuspindo fumaça negra, tornou-se o símbolo do progresso e da miséria. Birmingham, Leeds e Glasgow, outrora vilarejos sonolentos, incharam até se tornarem colossos de aço e suor. Londres, já a maior metrópole do mundo, engoliu mais de 2 milhões de almas antes que o século XIX atingisse sua metade, uma Babel de ambição e desespero. Mas behind essa fachada de prosperidade espreitava um inferno terreno. As cidades industriais eram labirintos de cortiços superlotados, onde famílias inteiras se amontoavam em quartos úmidos, sem luz, sem água potável, sem esgoto. O ar fedia a carvão queimado e dejetos humanos, os rios, transformados em esgotos a céu aberto, carregavam doenças como se fossem presentear a população. A cólera e o tifo ceifavam vidas aos milhares, enquanto médicos impotentes atribuíam as epidemias ao miasma, como se a pobreza fosse uma névoa venenosa, e não o resultado de políticas que tratavam trabalhadores como engrenagens descartáveis. E as engrenagens mais frágeis desse sistema? Crianças de 6, 7 anos, cujos dedos ágeis eram explorados nas tecelagens ou cujos pulmões se encheram de poeira nas minas, trabalhando 12, 14 horas por dia por salários que mal davam para um pedaço de pão rançoso. Charles Dickens, com sua pena afiada como um bisturi, disseca essa realidade em Oliver Twist e Tempos Difíceis. Não eram romances, eram acusações lançadas contra uma sociedade que media o valor humano em libras e shillings. Enquanto a classe trabalhadora se afogava em suor e sangue, uma nova casta surgia das cinzas da antiga ordem, a burguesia industrial. Homens como Richard Arkwright, Josiah Wedgwood ou os Barings não herdaram títulos de nobreza, conquistaram impérios com invenções, créditos e uma ambição que não conhecia limites. Construíram mansões que rivalizavam com os palácios da aristocracia, colecionaram arte, casaram suas filhas com lordes decadentes e exigiram assentos no parlamento, onde as leis ainda eram ditadas por latifundiários que nunca haviam posto os pés em uma fábrica. A ironia era cortante. Enquanto os barões do carvão e do algodão financiam a nação, o sistema político os tratava como intrusos. O parlamento de 1830 era um anacronismo grotesco. Cidades industriais como Manchester, com centenas de milhares de habitantes, não tinham representação, enquanto aldeias fantasmas, os Rothenboroughs, enviavam deputados graças a um punhado de eleitores controlados por algum lorde local. A corrupção era tão enraizada que se confundia com a tradição. Esse descompasso entre o poder econômico e o poder político era uma bomba relógio. E o estupim veio de além do Canal da Mancha. Quando a Revolução Francesa de 1789 arrasou a Bastilha, a Grã-Bretanha tremeu. Para uns, era um pesadelo, a plebe enfurecida guilhotinando reis e aristocratas. Para outros, um sonho, a promessa de que o povo poderia derrubar tiranias. William Pitt, o jovem, primeiro-ministro desde 1783, tentou conter o contágio com reformas tímidas, mas o fantasma de Robespierre assombrava Westminster.
Quando Napoleão Bonaparte transformou a França em uma máquina de guerra e ameaçou invadir a Inglaterra, Pitt e seus sucessores enterraram qualquer ideia de mudança. A prioridade era sobreviver. E a Grã-Bretanha não apenas sobreviveu, tornou-se o açoite de Napoleão. Com sua marinha invencível, financiou coalizões, armou rebeliões e, em 1805, no Cabo de Trafalgar, o almirante Horatio Nelson esmagou a frota franco-espanhola numa batalha tão heroica quanto trágica. A vitória custou-lhe a vida, mas garantiu à Grã-Bretanha o domínio dos mares por um século. O golpe final veio em 1815, nos campos enlameados de Waterloo, onde o Duque de Wellington, com sua fria precisão, destruiu o sonho imperial de Napoleão. Quando a poeira baixou, a Grã-Bretanha emergiu como a potência indiscutível do mundo, sua indústria alimentava o planeta, seu ouro lastreava o comércio global, sua bandeira tremulava de Gibraltar a Ceilão. Mas a paz trouxe seus próprios demônios. Sem a guerra para absorver a produção, fábricas fecharam, salários despencaram, e ex-soldados, muitos aleijados, juntaram-se às fileiras de desempregados que vagavam pelas ruas. O descontentamento ferveu até explodir em 16 de agosto de 1819, em St. Petersfield, Manchester. Uma multidão pacífica, reunida para pedir reforma eleitoral, foi atacada pela cavalaria. 15 mortos, centenas de feridos. A imprensa batizou o massacre de Peterloo, uma sátira amarga que comparava a charge da milícia contra civis à glória de Waterloo. O sangue derramado naquele dia regou a semente da mudança. A faísca seguinte veio da Europa. Em 1830, Paris mais uma vez se levantou, e as revoluções se espalharam como fogo em palha seca. Na Grã-Bretanha, o medo de uma rebelião popular forçou Westminster a agir. Após anos de debates acalorados, em 1832 o Reform Act finalmente tornou-se lei. Os Rothenburgs foram abolidos, cidades industriais ganharam representantes, o direito ao voto foi estendido, embora ainda restrito a homens com propriedades. Foi uma vitória do meio-termos, a classe média celebrou, os trabalhadores permaneceram à margem. Mas a máquina da história já estava em movimento. E então veio o grito dos esquecidos. Os chartists, assim chamados por sua People's Charter, Carta do Povo, ergueram 6 demandas radicais: sufrágio universal masculino, voto secreto, abolição do censo-propriedade para candidatos, distritos eleitorais iguais, eleições anuais e salário para parlamentares. Para a elite, eram perigosos demagogos, para os operários, eram a última esperança. Embora tenham sido reprimidos, caluniados e até presos, sua luta não foi em vão. Uma a uma, suas reivindicações se tornariam realidade, menos as eleições anuais. A democracia britânica nasceu desses protestos, forjada no fogo da resistência. Em 1837, uma jovem de 18 anos subiu ao trono, Alexandrina Vitória. Ninguém poderia prever que seu reinado duraria 64 anos, ou que seu nome definiria uma era. Ao contrário de seus antecessores hanoverianos, conhecidos por escândalos e extravagâncias, Vitória encarnou a virtude vitoriana: disciplina, piedade, devoção à família. Seu casamento com o príncipe Alberto de Saxe-Coburgo-Gotha foi um conto de fadas real, ele, um intelectual visionário, e ela, a rainha que transformou a monarquia em símbolo de estabilidade. Juntos, tiveram 9 filhos, cujos casamentos estratégicos teceram uma rede de parentesco entre as cortes europeias, ganhando para Vitória o título de avó da Europa. Mas Alberto não foi apenas um consorte decorativo. Foi ele quem idealizou a Great Exhibition de 1851, a primeira exposição universal, realizada no cristalino Crystal Palace de Londres. Entre máquinas a vapor, teares mecânicos e invenções futuristas, o mundo viu o poderio industrial britânico em toda sua glória. Era o auge do otimismo vitoriano, a crença de que o progresso, a moral e o império marchavam juntos, inevitáveis. No entanto, nem mesmo o brilho do Crystal Palace poderia ocultar as sombras. As reformas vieram, mas a custos brutais. O Factory Act de 1833 limitou o trabalho infantil nas tecelagens, mas muitas crianças simplesmente foram transferidas para minas ou chaminés. A Newport Law de 1834 criou workhouses onde os pobres trocavam ajuda por trabalhos forçados em condições desumanas. Em 1842, o Mines Act proibiu mulheres e crianças de trabalharem sob a terra, mas a exploração apenas mudou de forma. E então veio a catástrofe, a Great Famine Irlandesa.
Entre 1845 e 1852, o Phytophthora infestans, um fungo, destruiu as plantações de batata, base da alimentação dos camponeses irlandeses. 1 milhão morreu de fome ou doença. Outro milhão fugiu, principalmente para a América. A população da Irlanda encolheu em 25%. Enquanto corpos se amontoavam, o governo britânico, apegado ao liberalismo econômico de Adam Smith, recusou-se a intervir com força. Exportou-se comida da Irlanda enquanto seu povo morria. Essa indiferença calculada deixou uma ferida que nunca cicatrizou. Mas no zênite do século XIX, a Grã-Bretanha reinava suprema. Produzia mais da metade do carvão e do algodão do mundo, 1/3 dos bens industriais. Londres era o coração financeiro do planeta, a libra esterlina, a moeda reservada dos impérios. A Pax Britânica estendia-se dos gelos do Canadá aos desertos da Austrália, de Gibraltar aos portos de Hong Kong. A Marinha Real, com seus navios a vapor e canhões de longo alcance, garantia que o sol nunca se punha sobre os domínios britânicos. A política de Splendid Isolation, evitar alianças permanentes, intervir apenas para manter o equilíbrio europeu, permitia à Grã-Bretanha ditar as regras do jogo global enquanto expandia sua rede colonial. Na África e na Ásia, missionários, comerciantes e soldados avançavam, carregando a bandeira da civilização e do lucro. Até que a Guerra da Crimeia, de 1853 a 1856, revelou as rachaduras na fachada. Aliada à França e ao Império Otomano, a Grã-Bretanha enfrentou a Rússia em batalhas que entraram para a lenda, a carga da Brigada Ligeira em Balaclava, imortalizada por Tennyson como um exemplo de braveira insensata, os horrores de Sebastopol, onde mais soldados morreram de cólera e frio do que de balas russas. Os relatórios de correspondentes de guerra como William Howard Russell, os primeiros a cobrir um conflito em tempo real, chocaram a opinião pública. Afinal, como podia o exército da nação mais poderosa do mundo estar tão mal equipado, tão mal comandado? As perguntas ecoavam enquanto os canhões se calavam: até quando o império poderia sustentar seu peso? As revelações brutais de William Howard Russell na The Times não foram apenas palavras impressas, foram um terremoto político. Pela primeira vez, a opinião pública viu, em detalhes cruéis, o custo humano da incompetência militar. O escândalo abalou os alicerces do governo de Lord Aberdeen, forçando sua queda em 1855 e acelerando reformas que o exército britânico resistira por décadas. Mas a Crimeia foi apenas o prelúdio. 2 anos depois, em 1857, o Império enfrentaria uma rebelião que abalaria seus próprios mitos de invencibilidade, a Revolta dos Cipaios. O que começou como um motim de soldados indianos, cipaios, nas fileiras da Companhia das Índias Orientais logo se transformou em um levante massivo, alimentado por séculos de ressentimento. Os rumores de que as novas balas de mosquete eram untadas com gordura de vaca e porco, sagradas para hindus e muçulmanos, respectivamente, foram a faísca, mas o fogo já ardia muito. Quando os rebeldes tomaram Delhi e proclamaram o envelhecido imperador Mogol Bahadur Shah Zafar como líder simbólico, Londres compreendeu, tarde demais, que seu domínio na Índia não era tão absoluto quanto imaginava. A repressão foi implacável, vilas inteiras foram queimadas, prisioneiros amarrados à boca de canhões explodidos, e os líderes da rebelião enforcados ou exilados. Mas a vitória britânica veio com um preço amargo. Em 1858, o parlamento dissolveu a Companhia das Índias Orientais, aquela mesma entidade que, por 2 séculos, havia construído um império dentro de um império. A Índia passaria agora para o controle direto da coroa. E em 1877, em um gesto calculado de poder e legitimidade, a Rainha Vitória foi coroada Imperatriz da Índia, transformando seu título em um símbolo tangível do domínio global britânico. Mas enquanto o império expandia suas fronteiras, em casa, a democracia avançava a passos largos, ainda que desigual. O segundo ato de reforma de 1867, aprovado sob o governo conservador de Benjamin Disraeli, dobrou o eleitorado ao conceder o voto a trabalhadores urbanos, embora com restrições de propriedade que excluíssem os mais pobres. 7 anos depois, o ato do voto secreto de 1872 pôs fim à era das eleições corruptas, onde subornos e intimidação decidiam os resultados. E em 1884, o terceiro ato de reforma finalmente estendeu, ainda que de forma limitada, o sufrágio aos trabalhadores rurais. Era uma revolução silenciosa, a política britânica deixava de ser privilégio de uma elite para se tornar, lentamente, um jogo de massas.
No centro desse turbilhão estavam dois titãs, Disraeli e Gladstone, cujas visões da Grã-Bretanha não poderiam ser mais opostas. Disraeli, o dandy judeu convertido que encarnava o conservadorismo iluminado, via o império como o destino manifesto da nação. Sob seu comando, a Grã-Bretanha comprou ações majoritárias do Canal de Suez, 1875, anexou o Transvaal na África do Sul e, é claro, coroou Vitória como imperatriz. Ele cortejava a rainha com um charme calculado, alimentando suas fantasias imperiais enquanto, em paralelo, aprovava reformas sociais, como a lei das habitações operárias, que melhoravam, ainda que timidamente, a vida dos pobres. Seu rival, William Gladstone, era o antípoda moral, um puritano devoto, obsedado por justiça e avesso ao imperialismo predatório. Como primeiro-ministro, Gladstone lutou pelo Home Rule irlandês, uma causa que quase destruiu seu partido, reformou o serviço civil para acabar com o nepotismo e expandiu o acesso à educação. Enquanto Disraeli sonhava com um império onde o sol nunca se punha, Gladstone advertia que a expansão colonial era um fardo moral e financeiro. Economicamente, a Grã-Bretanha ainda reinava suprema, mas as rachaduras já apareciam. A revogação das Corn Laws em 1846, sob pressão dos industriais e dos free traders como Richard Cobden, havia tornado o país o campeão do livre comércio. Por décadas, isso alimentou uma prosperidade sem precedentes, fábricas humeantes, portos lotados e uma classe média em ascensão. Mas enquanto a Grã-Bretanha pregava a abertura dos mercados, suas rivais, especialmente a Alemanha de Bismarck e os Estados Unidos, adotavam tarifas protecionistas, erguendo barreiras contra os produtos britânicos. Pior, essas mesmas nações estavam industrializando-se a um ritmo alarmante. Ao final do século, a Alemanha ultrapassaria a Grã-Bretanha em produção de aço, e os Estados Unidos se tornariam a maior economia do mundo. O império ainda era rico, mas seu monopólio industrial, a base de seu poder, estava sendo corroído. Enquanto os políticos debatiam e os economistas alertavam, a cultura britânica vivia um de seus momentos mais brilhantes. Dickens denunciava a hipocrisia social em Oliver Twist e Tempos Difíceis, as irmãs Brontë exploravam paixões proibidas em O Morro dos Ventos Uivantes, George Eliot, Mary Evans, desafiava os preconceitos com Middlemarch. Na poesia, Tennyson, agora poeta laureado, capturava o espírito da era, enquanto Robert Browning mergulhava nas profundezas da psicologia humana. John Ruskin, com seu idealismo estético, e Matthew Arnold, com seu apelo à cultura como salvação, moldavam o pensamento de uma geração. E nas artes, os pré-rafaelitas, com suas cores vibrantes e temas medievais, rebelavam-se contra o academicismo, enquanto a arquitetura neogótica de Pugin e Waterhouse redefinia os Quiline das cidades. Mas foi na ciência que a Grã-Bretanha vitoriana deixou sua marca mais duradoura. Charles Darwin, com A Origem das Espécies, 1859, não apenas revolucionou a biologia como abalou os alicerces da fé tradicional. Sua teoria da evolução por seleção natural, a ideia de que o homem descendia do macaco, provocou escândalos, debates acalorados e uma crise existencial que ecoaria por décadas. Enquanto isso, Michael Faraday e James Clerk Maxwell desvendavam os mistérios do eletromagnetismo, pavimentando o caminho para a era elétrica. Na medicina, Joseph Lister introduzia a antisepsia nos hospitais, reduzindo drasticamente as mortes por infecção, e Florence Nightingale, a dama da lâmpada, transformava a enfermagem de uma ocupação marginal em uma profissão respeitada, graças a seu trabalho pioneiro na Crimeia. No entanto, por trás dessa fachada de progresso e respeitabilidade, a Grã-Bretanha vitoriana escondia um lado sombrio. Londres, o coração do império, era também uma cidade de contrastes brutais. Enquanto a alta sociedade desfilava em carruagens pelos bulevares de Mayfair, nas favelas de Whitechapel e Spitalfields, famílias inteiras viviam amontoadas em cortiços insalubres, onde doenças como a tuberculose e o cólera ceifavam vidas. Charles Dickens e, mais tarde, Arthur Conan Doyle, em O Signo dos Quatro, retrataram essa realidade com uma crudeza que muitos preferiam ignorar. E em 1888, o pesadelo tornou-se ainda mais tangível com os assassinatos de Jack, o Estripador, uma série de crimes hediondos contra prostitutas nos becos de Whitechapel que expuseram não apenas a falência policial, mas a indiferença de uma sociedade que preferia fechar os olhos para o sofrimento dos indesejáveis. Diante desse abismo social, surgiram vozes que se recusavam a aceitar a desigualdade como inevitável. William Booth, fundador do Exército da Salvação, 1865, combinava evangelismo cristão com ação direta, sopas populares, abrigos para desabrigados e campanha contra o álcool.
Seu lema, sopa, sabão e salvação, resumia uma abordagem pragmática para combater a miséria. Enquanto isso, Charles Buff e C. Bon Havtrey realizavam estudos pioneiros sobre a pobreza em Londres e York, respectivamente. Seus dados eram implacáveis. Cerca de 30% da população londrina vivia abaixo da linha da pobreza, e a maioria não por preguiça, mas por salários injustos e condições de trabalho desumanas. Era uma bomba relógio social. E a bomba estourou. O movimento operário, até então fragmentado, começou a se organizar. Em 1889, a Grande Greve dos Estivadores, liderada por Bentley, paralisou o porto de Londres e forçou concessões dos empregadores. No mesmo ano, Henry Hindman fundava a Federação Social Democrata, a primeira organização marxista da Grã-Bretanha. Em 1900, nascia o Partido Trabalhista, que, nas décadas seguintes, substituiria os liberais como principal força de oposição aos conservadores. As mulheres, por sua vez, não ficaram para trás. Barbara Bodichon e Emily Davis lutavam pelo acesso feminino à educação superior, resultando na fundação do Girton College, em Cambridge, em 1869. John Stuart Mill, em A Sujeição das Mulheres, 1869, argumentava que a desigualdade de gênero era uma tirania tão injusta quanto a escravidão. E no final do século, o movimento sufragista ganharia força com figuras como Millicent Fawcett, defensora de reformas pacíficas, e, mais radicalmente, Emmeline Pankhurst e sua filha Christabel, dispostas a quebrar vitrines, fazer greves de fome e enfrentar a prisão para conquistar o voto feminino. Quando a rainha Vitória faleceu em janeiro de 1901, depois de um reinado de 63 anos, o império que ela deixava para trás era mais vasto do que nunca, mas também mais frágil. A Guerra dos Boeres, de 1899 a 1902, na África do Sul, havia sido um banho de sangue. 3 anos de combate contra colonos holandeses, os Boers, que resistiam à expansão britânica, com táticas tão brutais, campos de concentração, terra arrasada, que chocaram até os aliados da Grã-Bretanha. A vitória veio, mas a um custo moral inaceitável. Enquanto isso, na Europa, as tensões cresciam. A Alemanha, unificada por Bismarck em 1871, desafiava a hegemonia britânica nos mares com uma frota naval em rápida expansão. A França, ainda ressentida pela derrota na Guerra Franco-Prussiana, buscava aliados. E a Rússia, com seus olhos postos nos Balcãs, era uma bomba-relógio. Quando Eduardo VII subiu ao trono, a era vitoriana terminou e, com ela, a ilusão de que o progresso era inevitável. O período edvardiano, de 1901 a 1910, seria um breve interlúdio de opulência antes da tempestade. A alta sociedade desfilava em garden parties e bailes suntuosos, como os retratados em Downton Abbey, enquanto os trabalhadores organizavam greves massivas e os sufragistas quebravam janelas do parlamento. Era um mundo em equilíbrio precário. De um lado, a crença de que o império ainda poderia durar 1000 anos e, de outro, as sementes do caos que explodiriam em 1914. Quando a Primeira Guerra Mundial irrompeu, não apenas pôs fim à era edvardiana, mas enterrou para sempre a Grã-Bretanha vitoriana, com seus ideais de progresso infinito e ordem imutável. O século XX chegará, e com ele, uma nova era de incertezas. A guerra não destruiu apenas um mundo, ela o transformou para sempre. A Europa que emergiu dos escombros de 1918 já não era a mesma que dominara os destinos globais por séculos. O Império Britânico, outrora visto como eterno, iniciou sua lenta e inevitável agonia, perdendo território, influência e, acima de tudo, a aura de invencibilidade que o cercara. Mas enquanto os mapas eram redesenhados e as bandeiras abaixadas, algo mais profundo resistiu: as instituições forjadas ao longo de séculos de história inglesa. O parlamento, o Estado de Direito, a justiça independente, esses pilares não apenas sobreviveram ao colapso imperial como se tornaram o legado mais duradouro da Grã-Bretanha. Hoje, eles moldam não só o destino do Reino Unido, mas de nações em todos os continentes, herdeiras de um sistema que nasceu nas brumas da Inglaterra medieval e se adaptou aos desafios de cada era. A história da Inglaterra, desde a conquista normanda até o apogeu vitoriano, não é apenas um relato de reis e rainhas, batalhas e tratados. É a narrativa de como uma nação se construiu, seus valores, suas instituições, sua cultura e sua visão de mundo. É a crônica de uma evolução lenta, muitas vezes dolorosa, que levou um reino feudal a se tornar a primeira democracia parlamentar, uma sociedade agrária a dar origem à Revolução Industrial, e uma pequena ilha a dominar um quarto do globo.
Houve momentos de glória e outros de vergonha, triunfos que ecoam nos livros e fracassos que ainda pesam na consciência nacional. Mas através de tudo, guerras civis, revoluções abortadas, crises econômicas e transformações sociais, corre um fio condutor, a capacidade de mudar sem se destruir, de inovar sem romper com o passado. Esse talento para a evolução, em vez da ruptura, pode ser o maior legado da Inglaterra. Olhe para o mapa hoje, e você verá sua herança em dezenas de países que já integraram o Império Britânico. Ouça o inglês, língua franca da ciência, da tecnologia e da cultura global, e reconheça o eco de uma ilha que exportou suas palavras junto com suas ideias. Observe as democracias parlamentares pelo mundo, os sistemas judiciários independentes, as constituições que consagram o primado da lei, todos eles carregam a marca de um modelo nascido nas disputas entre barões e reis, nos debates do Parlamento de Westminster, nos princípios que remontam à Magna Carta. Assim, a história da Inglaterra não é uma página amarelada em algum livro esquecido. É um legado vivo, que ainda molda o mundo em que vivemos. Quando contemplamos o Palácio de Westminster, não vemos apenas um edifício neogótico do século XIX, vemos o símbolo de uma tradição política cujas raízes mergulham em 1215, e além. Quando lemos Shakespeare, não nos deparamos apenas com um gênio literário, mas com uma cultura forjada por séculos de história inglesa, com seus conflitos, suas ambições e suas contradições. Uma ilha à beira da Europa, a Inglaterra desempenhou um papel desproporcional à sua geografia. Sua história é a prova de como a combinação de acaso, vontade humana e circunstâncias pode produzir resultados imprevisíveis, mas profundos. E essa história não terminou. No século XXI, enquanto a Grã-Bretanha busca seu lugar em um mundo pós-imperial e pós-Brexit, os mesmos traços que a definiram ao longo de milênios seguem presentes: o pragmatismo que evita extremismos, o equilíbrio entre tradição e inovação, a tensão criativa entre competição e cooperação. O caminho à frente é incerto, mas será traçado pela mesma essência que guiou a Inglaterra através de guerras, revoluções e transformações. Nesse sentido, sua história não é apenas o passado, é a bússola para entender seu presente, talvez, seu futuro.